Oi, gente, tudo bem? Estou aqui. Vou chamar a Regiana para a gente conversar um pouquinho sobre o perdão. Acho que já estamos, se ela está entrando. Oiê! Oi, Regi! Oi! Quanta honra! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Helene Ciprim e essa é a Regiana Miranda. E nós vamos falar sobre o perdão. Nós estudamos um livro chamado Um Curso em Milagres, que é o 100. E a Regiana pode contar um pouquinho do livro para a gente, só para vocês terem uma base do que é o perdão segundo o 100. Olhe, meu, o foco do Um Curso em Milagres, né, o 100 que a Helene está falando, o foco do perdão é que se todo mundo plasmou esse mundo, nós fizemos juntos com o inconsciente coletivo, não existe o outro, só tem um ser, nós somos o mesmo ser, que é o espírito. Então, uma das definições é o perdão é saber que o teu irmão fez para você não aconteceu. Saber que isso foi só uma ilusão, né? Uma imaginação de uma mente. Por isso que perdão é você lembrar disso, que nós construímos esse mundo juntos. E que nós, se a gente se entregar ao perdão e o amor, a gente lembra que isso é ilusório e consegue ter paz dentro da gente. É literalmente somos um, somos todos um. Somos todos um mesmo. Não interessa a Sim. barbaridade que o outro fez para você. Então, até nós estávamos algum tempo atrás discutindo alguns casos de bárbaros, né? Na nossa última reunião do SEM, que foi lá na Rua Parnaíba, ainda quando era presencial, a gente falou sobre um caso, discutimos um caso de uma jovem que estava presa por ter estuprado e matado uma criança. E é muito difícil a gente falar sobre isso e você dizer assim, ok, mas isso nunca aconteceu, eu tenho que realmente perdoar isso. E segundo o SEM, nós somos todos crianças inocentes de Deus, né? Então, a gente deu esse exemplo, mas existem inúmeros casos, né? De abusos, de estupros, de assassinatos, muitas coisas. E coisas simples também do dia a dia, que já é difícil de perdoar uma coisa pequena, muitas vezes, né? Então, imagina uma coisa maior, onde tem uma repercussão e realmente fere de verdade outra pessoa. Então, poderíamos falar sobre isso. O que você acha? Eu acho bem bom. Eu acho bom porque é, a gente pode entrar no que seria o especialismo, né? É muito mais fácil, se a gente pensar agora, né? Todo mundo que está contemporâneo aqui, que tem mais de 20 anos, quando a gente pensa no Holocausto, quando a gente enxerga aquilo, a gente já não pensa com uma dor no coração. E foram milhares de pessoas que foram mortas, né? Quando a gente pensa naquelas crianças da Síria, elas estão lá, a gente consegue perdoar isso porque a gente diz, ah, não, é lá no Oriente Médio, é o outro mundo. Mas quando começa a acontecer dentro do nosso país, a gente acha assim, nossa, que coisa terrível, né? Como se no Holocausto, não teve estupro lá. Como que a gente consegue esquecer dos estupros que houveram no Holocausto e a gente enxerga essa pessoa aqui como a pior pessoa do mundo e essa menina aqui como a pior vítima do mundo? Essa já é uma forma que a gente consegue entender o nosso cérebro. Como que o nosso cérebro não consegue perdoar o que está acontecendo aqui? Ou quando acontece com o nosso vizinho, ou quando acontece com os nossos amigos, né? A gente não consegue perdoar porque a gente acha que está sendo, que o nosso ego está sendo atingido, né? Que a nossa individualidade está sendo atingida. Quando acontece lá longe, a gente pensa, não, lá aconteceu com os Sírios, ou agora, lá aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, aqui não, né? Aqui no meu bairro não. Então, quando a gente começa a perceber que tudo que acontece lá fora e aqui foi produzido com o nosso inconsciente coletivo.
Mas quando a gente consegue ver que com o nosso ego, o nosso eguinho está sendo ferido, daí a gente vê que é especial para nós. E o que é especial para nós é o que mais dói. E nesse caso é o que a gente mais tem que trabalhar o perdão durante toda a vida, às vezes. Às vezes você não consegue perdoar uma coisa só de pensar, ah, aconteceu, ok, vou perdoar. E a gente tem o dever de pensar todos os dias, né, nas coisas com amor. Exato. O que quer que aconteça. E às vezes é tão difícil a gente perdoar, né, o que está próximo, tipo uma traição. Vamos para uma coisa que acontece corriqueiramente, uma traição. Como a gente sofre com isso, com a traição, como a gente realmente é um especialismo, né? Como isso é muito nosso, o sofrimento e coisas tipo pequenas, às vezes alguém falou mal de você e você fica lá, eu não vou perdoar essa pessoa porque essa pessoa falou isso de mim. Mas o que a gente não consegue ver é que essa pessoa é você, né? Somos todos, se Exatamente. somos Essa todos pessoa um, é a gente. essa pessoa sou eu. E Eu isso acho não essa é da traição ótima pensar, porque as estatísticas falam que 74% dos casamentos existe traição. E a gente casa e a gente acha que não vai acontecer com a gente. E não é uma questão de ser contra ou ser a favor da traição. Não interessa o que você faça com a traição. Fui traída, ok, me separei. Ou fui traída, ok, vou ficar com a pessoa. Não interessa o que você faz o efeito do mundo, né? Qual é a tua posição no mundo? Qual é a tua prática em relação à técnica de lidar com o mundo? Ah, vou ficar com esse cara ou não vou ficar com esse cara? Vou ficar com essa pessoa ou não? Não faz diferença em termos mentais, em termos de amor, você ficar com uma pessoa ou não. Mas faz diferença se você consegue perdoar essa pessoa ou não. No sentido de que você foi traída, ok, vou perdoar e vou continuar com ela, ou eu vou ficar longe dela, porque ela vai me lembrar isso o tempo todo, eu vou ficar longe dela, mas se eu não perdoar dentro de mim, nenhuma outra minha relação vai ser bacana. Se eu estiver pensando em alguma coisa monogâmica, né? Então, isso, se a gente pensar em traição, só é traição sexual, porque tem traição entre amigos, tem traição de, ah, você disse que não ia dizer isso e acabou falando para outra pessoa, né? Então, e essas coisas, às vezes essas coisas são tão pequenas e você fala e isso acontece, e o outro te julga tão fortemente. Por quê? Porque está perto de você, porque mexe diretamente com o teu ego. E quando mexe diretamente com o meu indivíduo regiano, eu vou ficar muito fula da vida. Só que a vantagem é que se eu aprendo a perdoar, eu não preciso transformar aquela mágoa numa insônia, num câncer ou alguma coisa assim. E o engraçado é que a gente aprende sobre isso já desde criança, né? Porque desde criança a gente está nessa de amiguinhos. Ai, fulano me traiu. Ai, ele era meu melhor amigo, agora não é mais porque me traiu. E é sempre a gente está nesse jogo de traição. Às vezes a gente nem está usando a palavra traição, mas o sentimento é de traição. E a gente começa lá na infância a lidar com isso, com as pequenas traições. E parece que isso vem sendo um campo e a gente perpetua isso, muitas vezes na adolescência, na vida adulta, ou fazendo, né, ou sendo, vamos dizer, entre aspas, o traidor, ou sendo o traído, que na verdade é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E a Mas outra é coisa uma. que eu acho importante olhar nisso é como a gente educa os nossos filhos, né? Porque a gente fala, não, aquele fulano fez isso. Claro, esse pessoal daquela rua lá são tudo assim. Ou então, ah, esses são tudo polaco. Ou esse tipo de gente faz, né? Nossa, italiano é gente ruim. Aqui no Paraná a gente é ótimo, né? O Aham. pessoal espanhol é ruim, polaco é ruim, italiano é ruim. Quer dizer, você para defender teu filho, você fala qualquer coisa e é uma babaquice, na verdade, né? Porque o outro é igual você. Se você é branco, ele é preto, ele é igual a você. Se você é italiano, ele é polaco, é igual a você. A gente é igualzinho o outro, né? Então, e a gente não ensina as pessoas a perdoarem. No sentido de que, ah, ok, fique atento que isso pode acontecer de novo. Veja que você pode se defender disso, mas você vai ter que aprender a perdoar. Porque o tempo todo no mundo a gente está fazendo isso, né? É igual quando a gente lava a louça e fica possessa quando a gente quebra o copo que a gente mais gostava.
Sim, exatamente. E isso é uma coisa que é muito engraçada, porque a gente não aprende a perdoar. Ao contrário, a gente aprende a guardar dentro de casa. Porque nem na escola, nem em casa, ninguém te ensina a perdoar. As pessoas te ensinam, na Ninguém. verdade, e o mundo te ensina a guardar. Nossa, você tem que ir lá, você tem que ver de alguma forma. Mas o perdão, ele não é ensinado. A gente está na igreja, a gente tem uma religião, a gente fala de amor, a gente fala de Jesus, de perdão, mas a gente não vive esse tal de perdão, né? A gente não vive, é incrível, mas a gente não aprende desde pequeno, a gente realmente aprende o contrário. E a gente tem uma coisa tão assim, porque quando a gente é criança, os pais da gente escolhem a escola, né? E daí eles colocam assim, não, aquela escola é dos favelados, ou aquela escola é das Patricinha e do Mauricinho. Quer dizer, nunca existe uma coisa bacana. E é uma coisa engraçada, porque se você está em algum lugar, é porque você tem aquela vibração igual das outras pessoas. Exato. Então não interessa se você for para um lado ou para o outro, você não lida com a realidade. A realidade é que você sempre está no lugar certo, com as pessoas certas que estão vibrando identicamente a você. Se você está no Vale da Sombra da Morte, se você está no boteco, ou se você está numa igreja, e as pessoas podem fazer mal para você até na igreja. Dizer, não, fui eu que trouxe o empadão de frango para o chá das velhinhas. Não, fui eu. Entendeu? Eu que pus coentro. Então, existe um ego até na igreja. Então, quem é essa pessoa que está competindo com você? Ela é exatamente o espelho da gente, né? Não existe um outro, só existe a gente mesmo. Exatamente. E é dentro da igreja, dentro de casa, que a gente já aprende a começar a falar mal dos outros, né? Na igreja, a gente, eu lembro quando eu era criança, a primeira coisa era sair para falar, ai, fulano tava assim, fulano tava daquele jeito. E era assim, você viu o que ele fez? Mas eu tô sabendo de uma coisa, na igreja você aprendia de tudo, mas você não aprendia a perdoar. É incrível, mas não Pois aprendia. é. A gente aprendia a julgar. E era exatamente o oposto do que Jesus ensinou. E o que eu acho interessante hoje e nessa liberdade, nesse livre-arbítrio que a gente tem, é ter a possibilidade de dizer não interessa o que os outros estão pensando. Ok, os outros podem pensar em política, em direita, em esquerda. Eu quero pensar em Cristo dentro de mim. Eu quero pensar em amor dentro de mim. E não interessa o quão revolucionário isso seja, né? O que você escolhe para a tua vida para o dia que você morrer? Você quer estar melhor em quê? Em defender o presidente atual ou defender o presidente anterior, ou você está com vontade de realmente perdoar e amar todo mundo, né? Porque imagine a sensação de não interessa quem esteja sentado do teu lado, de que cor a pessoa seja, de que partido ela seja, de que língua ela fala, não interessa quem esteja sentado do teu lado, você simplesmente está derramando amor e estar confiando que Deus está ali te protegendo, né? Quer dizer, se você perdoa, você consegue viver, né, a paz além de toda a eternidade, né? Viver em paz para toda a eternidade. Saber que tudo realmente está nas mãos de Deus e não ser só uma coisa da mente que te falaram. Então, eu acho extremamente revolucionário você pensar em perdão. E no auto-perdão, porque a gente, durante a vida, vai fazendo um monte de merda, né? Exatamente. E como a gente vai fazendo, né? Desde criança. E a gente vai aumentando, a gente só vai aumentando o tamanho. É a nossa capacidade de fazer mais coisas, né? Quanto mais responsabilidade, mais coisas ruins podem acontecer. É bem isso. E às vezes as pessoas pensam, nossa, essa pessoa fez tanta coisa boa, né? É, como é uma pessoa boa? Você fala, não, ela já fez tanta nhaca que agora ela tá tendo que resolver essa nhaca toda. Mas o melhor de tudo é que quando a gente aprende o 100, é que a gente vê que nem o karma, ele realmente, ele é lógico dentro do 100. Você poderia falar um pouquinho disso? Sim. O que eu acho legal, e isso tem tanto no Zen quanto nos Upanishads, o Taimini, que é um autor, acho que ele é teosófico, não sei se ele é teosófico mesmo. O Taimini, ele fala justamente da autorrealização através do amor, né? Então, enquanto eu tô na parte anterior da Bíblia, que é olho por olho, dente por dente,
enquanto eu estou pensando, ela devia não estar usando saia curta, ela não devia ter feito isso, fulano não fez circuncisão, então não vai para o céu, ou fulano não está usando os mantos na cabeça, então não vai para o céu, né? Enquanto eu estou no julgamento, e porque a pessoa não faz uma coisa que é certa, ela vai para o inferno, enquanto eu estou nessa parte, eu estou nesse julgamento e no que é não é o que é desejável das religiões e talvez nem os próprios padres, pastores e pais de santo pensem que o julgamento seja uma coisa boa, mas eles ainda não estão conseguindo transmitir com grandeza, tem alguns que conseguem e muito bem, que o perdão, a aceitação faz com que você corte os laços kármicos, né? Porque no Primeiro Testamento tem essa coisa de você colhe o que você semeia. Então, se você faz bosta, você vai semear, você vai colher bosta. Mas no Segundo Testamento você tem a grande chance de perdoar e amar. Então você pode, se alguém estiver fazendo alguma coisa para você, você pode perdoar e amar essa pessoa. E daí você não vai ter que fazer a mesma coisa que ela. Ou se você mesmo fez alguma besteira, você não tem que condenar o outro. Então você é como se você visse no etérico o corpo de uma pessoa, você desfaz aquele laço que sai do plexo solar, que está emendado entre todas as pessoas, aquele laço se desfaz. E daí, na minha próxima semana, na minha próxima vida, ou no que a gente pensa que seria a continuação da existência, não existe mais aquilo, porque você já limpou esse laço. E isso é tão real quanto Jesus que estava na cruz, quando ele estava na cruz, ele não falou assim, gente, vocês vão ver na próxima encarnação tão lascado tudo, porque estão me pregando na cruz, na encarnação que vem, vocês vão ser torturados, né? Jesus não fala isso, ele simplesmente fala, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Porque ele se Exato. desfaz, então ele não precisa reencarnar. E ele ainda diz para os outros, se vocês não quiserem reencarnar, não encarnem. Estamos de boas, né? Isso eu acho maravilhoso. Através do perdão, não precisar mais ter o karma e não precisar ter a necessidade de encarnar trocentas vezes. É exatamente isso. Então, o importante é a gente perdoar. E não importa o tamanho do que a gente acha, né? Ah, nossa, ele fez uma coisa horrorosa para mim, ou fez uma coisinha para mim. Não importa o tamanho do que realmente aconteceu. Importa que a gente tem que aprender a perdoar. Mas existe uma coisa que é o perdoar. Mas essas pessoas que, vamos dizer, cometem um assassinato, cometem um estupro, vamos perdoar? Vamos perdoar. Mas daí vem a questão do mundo, né? E vem a questão do auto-perdão. E alguns falam assim, então, era a nossa discussão. Então, essa pessoa não devia estar presa, a gente devia soltar todos os bandidos? Ou essas pessoas deveriam arcar com as consequências? Então, você podia falar rapidinho pra gente disso? É muito difícil quando você sabe o que acontece com, por exemplo, eu falei do quebrar um copo enquanto você lava a louça, né? Se eu tô lavando louça depois de um jantar na tua casa e quebro a taça mais linda que tua mãe te deu, o mínimo que eu posso me perdoar, eu não preciso ficar me culpando por aquilo, mas o mínimo que eu posso fazer é te dar a minha melhor taça ou procurar uma muito parecida, ou se não a mesma para te devolver, porque para você vai ser muito mais fácil me perdoar. Então, usar as leis kármicas e usar as leis do universo e cumprir elas. Porque no momento em que você se perdoa, você já não se enxerga mais como aquele ser que pecou. Eu disse quebrar uma taça, mas se eu tivesse matado a sua mãe, se eu tivesse matado a sua mãe, eu não posso ficar revoltada e me perdoado, eu não fico mais revoltada quando você diz, você é uma assassina. Eu entendo que você me reconhece como assassina. E eu, como eu não tenho mais meu ego, eu posso ser presa, eu posso ser morta, e isso não vai ser uma coisa que vai doer em mim. Eu simplesmente vou estar aceitando as leis universais que podem me ceifar a vida. Né? Eu não posso dizer assim, não, mas pô, eu matei tua mãe e agora me perdoe. Eu não preciso, não posso exigir isso de você. Mas se eu me perdoar e se eu realmente aprender a me perdoar, eu já vou estar em Cristo. Então, que me importa eu ser presa para o resto da minha vida? Que me importa eu ir para uma cadeira elétrica? Não me importa, eu tenho que. E isso é exatamente, é amando que se vive, morrendo que se vive para a vida eterna. E nesse caso é morrer o ego. Se não me importa mais
eu não quero ser vista como boazinha porque eu me perdoei. Eu não quero ser vista como a assassina da tua mãe. Eu vou ser vista sob os meus olhos de perdão. E daí não interessa a vida que eu esteja passando por aqui ou o que eu tenha que pagar para limpar isso. Eu simplesmente pago. Ah, é uma multa? É minha vida? É eu estar na prisão? Eu estarei em Deus aonde eu estiver, né? Eu estou andando pelo vale da sombra das matas e não temerei mal algum, porque eu estarei em Deus. Quando eu perdoo e quando eu amo, eu estarei em Deus, ainda sendo uma assassina, ainda sendo um estuprador. No passado, porque também eu me perdoando e amando, eu não vou ter mais vontade de fazer isso com as outras pessoas, né? Tem é um provérbio, né? Que eu acho muito bonito, que eu acho que é budista, que num dos mosteiros eles aceitaram um cara que era bandido e que dizem que ele tinha mais de 800 vidas como bandido. Você conhece? E 888, uhum. você pode contar? Você sabe o Posso? número? Eu nem sabia o número, eu sabia mais ou menos. É, ele era um cara que ele era conhecido e eu gosto muito da história de quem está no mosteiro porque eu me identifico com o pessoal invejoso que é o pessoal do mosteiro em relação a esse cara. Exato. Porque então tem o Guruzão Mor, né, que Sim. é o mestre lá do mosteiro, e tem todos os outros monges que vão todo dia, acordam 3:30 da manhã e começam a fazer meditação. E tem os caras do escalão mais alto, que são os clarividentes e numerólogos, que é um mosteiro na China, né? Porque tem 9 casinhas, ele tá na nona lá em cima, e tem nessa cidade, monastério, tem um forte em volta, bem alto, né? De pedras, tipo muralha da China, porque lá que eles fizeram isso. E daí o clarividente sente que está chegando uma alma escura, uma sombra para perto desse lugar, para perto desse monastério. E daí, no outro dia, o numerólogo diz: hoje é dia, sei lá, 19 de junho de 2020, e esse número, ele calha de ser um número que a gente vai receber uma coisa ruim aqui. E daí avisam o Guru Mor lá, o mestre: Senhor, está chegando uma alma muito terrível para esse lugar. E daí o clarividente consegue enxergar que era o Ben-Hur lá, que era um cara que já nasceu e morreu 888 vidas vivendo como um assassino. Ele era um cara que só matava. Para viver, ele fazia isso. E daí ele fala, mas por que vocês estão tão espantados? Mas ele vai entrar aqui. E daí eles ficam loucos da vida, e daí ele fala assim, bom, deixem os portões da cidade, né, do monastério aberta. Daí ele vai falar, mas como vocês vão deixar o mosteiro aberto? O cara vai, ele falou, sim, porque se a gente deixar fechado e deixar alguns soldados, os soldados em embate vão morrer para que esse indivíduo entre. Então, que morra a menor quantidade de pessoas possível. E daí, lá pelas 6:30 do dia seguinte, entra um cara, não pelas portas da frente, entra um cara pelos muros, e vai se esconder e entra justamente no quarto do mestre, do senhor maior lá. E daí ele fala assim, ele entrando no quarto, ele diz, eu sinto que tem um vulto aqui. Quem é você? Daí ele fala, eu sou o assassino dos assassinos. Ele falou, o que você veio fazer aqui? Né? Isso aqui é um mosteiro, um monastério, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, o que você vai querer fazer aqui? E daí ele fala, eu vim fazer o que vocês fazem aqui? Porque faz, sei lá, 35 anos eu sempre passo por essa cidade e o pessoal só canta, faz umas festas e acordam super cedo para amanhã para meditar. E eu não entendo, porque eu entendo as pessoas da venda que querem ganhar dinheiro, eu entendo os criadores, os pastores que cuidando dos bezerros e das vacas, eu entendo como é a vida deles, eles estão atrás de dinheiro, mas vocês aqui, vocês vêm para quê? Eu queria aprender a meditar para ver o que é que está rolando, né? E daí o senhor fala, então deita aí, coloca um tatame do lado da cama dele. E daí os clarividentes e os numerólogos veem que isso está acontecendo, daí ele fala assim, fiquem calmos que nada vai acontecer.
E ele, como é um guruzão maior, dorme tranquilamente como um bebê. Mas diz pro cara, ó, se você quiser aprender a meditar, amanhã, 3:30 da manhã, vamos estar lá no Mosteiro Mor. E daí ele, eles acordam e eles vão pro mosteiro e ele senta na frente. E eu, como ninguém quer sentar perto do assassino mor, porque é energia, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Porque esse cara come carne, por exemplo, e porque ele mata um monte de gente. Daí ele senta do lado do guruzão Mara, ou muito perto dele, e daí ele fala assim, olha, meditar é tentar não perceber mais o que está na tua mente e se entregar para a energia do universo, do divino. Tentar esquecer de si mesmo. E daí, todos os outros monges, quando veem que o cara está meio sob controle, começam a meditar também. O guruzão começa a meditar. Daí, daqui a pouco, uns 15 minutos, o cara que era assassino bate no ombro dele e daí ele falou, já saquei. Tô indo embora. Muito obrigado. E vai. E daí, no final da meditação, depois de umas 2 horas, os clarividentes, numerólogos, vão lá e falam assim, cara, o que aconteceu? Que esse cara já saiu. Daí o guru diz, ele se iluminou. Daí, daí ele fala, como ele se iluminou? Ele sentou 15 minutos para meditar. E a gente está aqui há não sei quantas vidas. Eu sou clarividente há 300 vidas e o fulano faz numerologia não sei quantas. Tem o astrólogo, estudam, não comem carne, meditam todos os dias, servem à humanidade, ajudam os pobres. E esse cara que é assassino há 888 vidas, agora ele se ilumina antes de nós. E daí o guru fala, bom, é a vontade que ele teve. Ele, todas as vidas, ele viveu e serviu como ele acreditou que era para servir a humanidade. Ele achava que o melhor para ele era assassinar. E ele assassinava com toda a vontade. E na hora que ele sentou para meditar, e ele sentou para tentar se conectar ao divino, ele também fez com toda a vontade. Então, em 15 minutos, ele se iluminou. E daí E todo mundo normalmente ficou a gente não embasbacado. usa a vontade, né? A questão é da vontade. A gente fala muito, eu tenho vontade disso. Não, a gente tem, a nossa vontade ela é muito menor que um grão de mostarda e a dele era a mostarda da fé. Nossa, a nossa vontade é menor do que um coronavírus. Eu acho. Porque mesmo essa coisa, nossa, eu vou acordar amanhã. E outra coisa, o que eu acho mais legal disso vou acordar amanhã de manhã, não sei que horas para meditar, 5, 6. E daí tem gente que acorda todo dia e faz isso. E no dia que a pessoa não acorda, ela acorda às 6 horas da manhã e pensa, meu, passou o tempo, né? Como se Jesus estivesse lá em cima, olhando você e pensando, pô, passou o tempo, hoje você não vai se iluminar. Não adianta você meditar depois das 6. E o tempo é um julgamento da nossa cabeça. Então, a gente cai dentro de malhas mentais que nos aprisionam, dizendo que quem, sei lá, quem toma café depois das 6 não dorme mais. A gente inventa coisas e acredita nelas, né? E é isso que eu acho mais incrível. A gente não se dá a possibilidade de iluminar todos os dias porque a gente fica julgando, a gente, hoje você fez isso errado, amanhã você fez aquilo, hoje você falou isso para tua filha, amanhã você não ligou na hora certa para tua mãe. Coisas minúsculas, entendeu? Por que você usou margarina em vez de manteiga? A gente julga umas coisas idiotas em vez de simplesmente viver, né? Estar em Deus, né? A Exatamente. gente adora, não, mas você não é vegano? Ou, não acredito que você está usando medicina alopática todo dia. Ou, você está usando homeopatia sempre? Isso aí não funciona. Não interessa que posição que você esteja. A gente sempre acha que o outro está errado. E quando a gente escorrega, é pior ainda, né? Porque a gente, tipo, eu sei o que você fez verão passado, né? E todos os dias, a gente sabe todos os dias o que a gente já fez, né? Nossa, e como, né? É isso mesmo, a gente passa a vida julgando e nos julgando, né? Mas ainda bem que Nos você não julgando. sabe o que eu fiz verão passado. Eu não quero nem saber, porque Também eu fico não. pensando assim, sabe que quando eu comecei a usar o Facebook de novo, porque anteriormente tinha sido hackeado, uma das primeiras mensagens que eu vi foi já foi em 2012 que eu comecei a usar, porque antes tinha sido fechado ele. Uma das primeiras mensagens foi da Adriana Krajicek.
ela é mãe da minha primeira enteada, né? E daí ela escreveu assim, era uma foto do, ai, como que é? A Pantera Cor-de-Rosa. E estava escrito assim: se vocês forem falar mal de mim, me convidem, porque eu sei o que o que que aconteceu. Eu sei coisas horríveis sobre mim que vocês não sabem. Então me convidem. Então, se você for falar de mim, Elinice, me convide, porque eu sei de coisas assim que vocês não têm noção que já aconteceu. Eu Eu adorei sou essa. terrível mesmo, eu sou a melhor pessoa para dizer. E ela é a Eu mãe da Lúcia, também. né? E ela foi. Eu fico pensando assim, eu ri tanto quando eu olhei aquilo a primeira vez, porque eu pensei, nossa, tá corretíssimo. Isso foi a primeira, exatamente o primeiro post que eu abri depois que eu pude abrir de novo, né? E eu fiquei pensando, nossa, não precisava ser melhor, né? Porque Não se eu precisava. perguntar para você, a gente normalmente quer esconder o que a gente fez de ruim, né? E escondendo a gente não perdoa. Também tem essa. Exatamente. A gente normalmente esconde porque a gente tem vergonha, né? Nossa, fiz isso, tem que vergonha. E daí a gente não se perdoa. Porque a gente fica lá guardando na sombrinha. Não, e aquela coisa. Não vou falar pra ninguém que eu beijei fulano de tal aos 15 anos de idade na festa. Daí depois você começa a ver, mas o que que significa beijar alguém aos 15 anos de idade? Deus e o mundo, quer dizer, Deus talvez não, mas o mundo faz isso, né? Tipo, e você se julga por uma coisa idiota. E as famílias ensinam a gente a julgar, né? Normalmente a gente quer Sim, esconder coisas que a nossa família pode ficar com vergonha, né? Nossa, exato. fulano bebeu, fulano, né? E daí a pessoa vai escondendo a vida inteira e vai guardando, né, para dentro dela E que o essa povo vai vontade falar, de se ferir. né? Imagina se souberem o que você fez, o que que vão falar de você? Não, É, e é aquela coisa, né, Lenice, tipo, se você transou, porque você transou. Se você ficou grávida, porque você ficou grávida. Se você não transou e você ainda é boca virgem, sabe? Tipo, é uma neurose da aham. nossa sociedade achar que o outro tem que ser, ele tem que fazer exatamente que. Então você vai falar assim, vou ligar para minha tia e vou dizer qual é o dia certo que eu vou poder beijar? Você vai escolher a pessoa para mim? Não existe isso, né? E a gente é uma sociedade neurótica, né? Mas a gente, e o que eu acho legal é que o outro tá na mesma situação que a gente. Tipo, o outro ele também está sofrendo tanto quanto a gente, né? Porque julgar e ser Exatamente, julgado é tão dolorido quanto. exatamente. Porque é uma extensão, né? Nós somos uma extensão uns dos outros. O que eu faço para você, eu faço para mim. Só que a gente normalmente não se dá conta disso. Meus cachorros estão uivando. Sabe que eles estão participando da live. Sabe o que eu adorava quando tinha aqueles, na minha época, agora foi ótimo, né? Mas lembra que tinha a Samantha e tinha a Dini, é um gênio, etc. E sempre tinha uma Aham. amor, ela tinha o personagem principal e o personagem ruim dela era ela mesma, o mesmo ator, né, a mesma atriz, só que com uma peruca diferente. Ela era loira, com uma peruca ruiva ou morena, né? E aquilo é icônico até hoje, porque se você pensar que você sempre acha que o outro é você de peruca, meu filho. O outro que tá fazendo ruim é você de peruca, ou você sem peruca, ou com a peruca de outra cor, né? Porque realmente é assim que acontece, né? É assim que Exatamente. você acha que o outro é uma coisa Então assim. De quando você é melhor começa a a ter gente noção. perdoar. É melhor a gente perdoar e resolver Sim. tudo aqui, sempre. Mas E a é isso. satisfação em poder fazer isso, né, Elinice? Exatamente. Dá uma liberdade. Você podia me dizer, você podia me dizer como que você trabalha com os teus pacientes para ajudar eles a perdoarem? Então, dentro da consulta, né, da hora que a gente está fazendo a sessão, porque não é uma técnica em si, eu trabalho o que eu faço é a Nanda Bliss, que se chama Bem-aventurança, mas não é uma Uhum. técnica, são várias técnicas que eu uso na hora, mas é com muita liberdade. Só que a base do trabalho é o Ho'oponopono e a base do trabalho é o Zen, que é o perdão. Porque quando você começa a entrar nas questões das pessoas e você faz elas mergulharem dentro delas para resolver, seja um problema físico, emocional, mental,
sempre tem uma questão de perdão. Pode ser nessa vida, pode ser no universo paralelo, pode ser aonde for. O perdão, ele sempre está envolvido na dor. E quando as pessoas elas entram e elas perdoam, que elas veem, nossa, é uma vida paralela. Tipo, né? Eu não sabia que eu tinha isso. Eu tô lá, tô julgando. E às vezes é uma vida passada, às vezes não é nem vida passada, às vezes tá no campo da família. Quando você perdoa aquilo que estava te machucando, você parece que vai limpando tudo o que acontece até chegar no dia de hoje. E quando você tem um campo limpo e você vê que tudo na tua vida começa a mudar, teus sentimentos, as coisas que você faz. E isso é muito legal, porque você pode se perdoar. Porque primeiro é se perdoar. As pessoas acham que elas não perdoam o outro porque o outro fez isso, mas normalmente quando você volta e você vê a falta de perdão por si mesmo. Porque muitas vezes você está julgando aqui um bandido, mas você não sabe que numa outra época lá você também foi esse bandido, né? E às vezes vamos falar assim, estamos falando de vida passada, mas pode ser um universo paralelo, que você também é um bandido. A gente está se experimentando de todas as formas. E pode ter um átomo meu lá na França fazendo um monte de coisa errada, né? Assim, são tantas possibilidades que a gente não faz nem ideia. Então, a gente está aqui para perdoar. E daí a gente se liberta de verdade. E essa é a base realmente do meu trabalho, é o perdão. Mas numa Ah, que outra lindo. forma, né? Porque você viaja no tempo. É como se realmente fosse uma máquina do tempo. Você é a tua própria máquina do tempo. É muito legal. Faz Mas é quanto isso tempo que que você eu trabalha com a gostaria. Nanda Bliss? Olha, faz muitos, muitos anos que eu comecei a minha jornada, né? Muitos anos. Agora você que virou entrevistadora, eu comecei a minha Não jornada. consegui conter a minha curiosidade. Na verdade, desde criança eu trago muitas questões e via coisas e trazia coisas e vivenciava, né? Coisas muito diferentes. Daí fui para adolescência, eu virei uma adolescente normal, rebelde até não poder mais. Aquela bem facinho de lidar, aquela facinho de lidar que é qualquer um quer matar. Daí fui Uma também tradicional adolescência. total, total. Daí eu me tornei uma adulta chatinha, mas normal, né? Fui fazer zootecnia, fiz mestrado em engenharia genética, fui fazer doutorado em produção de bactérias mutantes. Falei, cara, isso tá tudo errado. Não, não sou eu, essa não sou eu. E daí eu comecei minha busca, realmente lembrar quem eu era. Eu fazia viagem no tempo, mas eu fazia viagem de verdade. Minha mãe uma vez achou que eu era maluca, porque eu trouxe areia. Eu ia para trás de uma janela que tinha no quintal da minha casa e eu trouxe areia. Minha mãe falou: Da onde você trouxe essa areia? Eu disse: Do Egito. Nossa, tira a janela, porque essa menina é louca, né? Vamos ter que internar. E era mais ou menos Que assim. mãe E daí, resistente, né? exato, daí você vê, cara, nós não somos. A gente tem todas as possibilidades. É que a gente é ensinado que a gente não pode fazer as coisas, né? A gente é ensinado, doutrinado. Não, isso aqui acontece assim, isso aqui é assim. A gente está numa caixinha. Mas essa caixinha a gente se coloca. E daí eu fui voltando a procurar ser quem eu era, né? Voltei a ser vegetariana, eu nasci vegetariana, voltei a ser vegetariana, minha caixinha é vegetariana. E comecei a mudar e buscar e estudar. Daí eu comecei a estudar, 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 estudar e colocar em prática. E quando eu estudei muita coisa, eu pensei, nossa, mas nada disso faz sentido sozinho. Porque cada pessoa que vem é um universo. Tem uns que precisam perdoar dessa forma, outros dessa. Tem gente que precisa de uma cura física, tem gente que precisa se conectar, tem gente que precisa ir para o passado, tem gente que nem é desse planeta. Então, eu fui vendo que a mistura de tudo que eu tinha aprendido e daquilo que eu trouxe comigo, essa bagagem, podia me proporcionar realmente ajudar as pessoas. E foi assim que surgiu a Nanda Bliss, é um nome indiano que eu recebi, que é a bem-aventurança. E não é uma técnica, simplesmente ela acontece. Então, é isso. Eu gostei de fazer.
Sim, foi muito lindo. Foi muito lindo. E às vezes é doloroso, né? Mas depois vale a pena. A gente só tem que perdoar. É, esse lembrar de perdoar tudo e todos os dias é a base eu acho que é a base da vida, né? Que ele fala, Exatamente. e isso é muito Bíblia mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu acho que é isso mesmo. Se não tem amor e não tem perdão, você está parado na vida, você está desperdiçando uma encarnação inteira, né? Ao invés de conseguir se juntar ao espírito, ao amor eterno mesmo. Exatamente. Um pouquinho, deixa eu entregar o computador para minha filha, que a gente está ao vivo, né? Agora a gente pode provar que está ao vivo, né? Ela está me mandando mensagem aqui. Não. Pronto, voltei. É, e tudo é agora. Acho que foi bom. Foi muito bom. Obrigada, obrigada mesmo. Foi Eu que maravilhoso. agradeço, Linice, E foi muito bom como sempre. perdoar. É bom que quanto mais a gente fala em perdão, mais a gente lembra que essa é a nossa função, né? Exatamente. É só isso. Beijos, adorável. Beijos a todos e obrigada. Até! Até.